Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe você grandemente, com toda sorte de bênção nessa manhã de devocional. Para você que não me conhece, eu me chamo Alessandra Ferreira, também sou mentora de batalha espiritual e também eu trago alguns vídeos para vocês de devocionais e também eu faço lives falando sobre batalhas espirituais e campanhas que eu também trago para vocês. Então, para você que não me conhece, sejam todos bem-vindos a este devocional. Você não entrou aqui por acaso. Deus vai falar com você através dessa palavra de hoje. Mas antes de começarmos o vosso devocional, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. É muito importante. É através da tua inscrição que nós alcançamos pessoas através da palavra de Deus. Também não esquece, deixa teu like, que é muito importante. Assim o YouTube, ele sabe que o conteúdo desse canal é importante e ele mesmo distribui e compartilha com outras pessoas. Também não esquece também, compartilha aí e também segue-nos no canal do YouTube, Instagram, alessandrafer.1. Lá você encontra vídeos mais curtos, para você que não tem aí tempo para assistir uns vídeos mais um pouco longos de aprendizado. Então, já te peço agora mesmo, abra teu coração, porque Deus vai falar com você através dessa palavra de hoje. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para você, já deixa aqui nos comentários de que país, que cidade, que região, que lugar você está nos assistindo. Como eu lhe falei, eu me chamo Alessandra, moro na Suíça, mas sou natural de Recife, Pernambuco. Também não esquece, deixa aí o teu pedido de oração, que no finalzinho desse devocional nós iremos orar, entregando a Deus todas as pessoas que aqui estão presentes e inscritos neste devocional. E por todas aquelas outras pessoas também que não estão inscritas, mas maratonam os nossos vídeos. Então, abra sua Bíblia para começarmos esse devocional. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, e vamos ver o versículo 17. E assim diz a palavra do Senhor. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje eu quero trazer para você um tema sobre reino dos céus ou reino de Deus. Nós sabemos que Mateus, quando ele escreveu esta carta, ele escreveu aos judeus, apresentando Jesus como rei. E quando nós lemos esse versículo, nós iremos perceber que aqui, no finalzinho, ele está falando de reino, reino dos céus. Mas, se você for analisar o contexto bíblico dessa passagem, ali vai dizer que Jesus estava passando pela Galileia, porque o Senhor estava ali escolhendo os seus primeiros discípulos. Mas nós sabemos que por onde Jesus passava, existia uma grande multidão que ia atrás de Jesus. Por causa dos efeitos, prodígios, milagres, maravilhas, curas, libertações, da qual os seguia. Então ali, Jesus, por onde passava, tinha uma multidão que o seguiam por causa dos efeitos das suas maravilhas. Mas aqui eu quero dizer para você que hoje nós iremos falar de reinos. E esse reino aqui, quando o Senhor fala, quando Mateus escreveu, aqui nos fala de reinos espirituais. Não é o reino físico, palpável, tangível. É o reino futuro, é um reino invisível, mas real. Aqui é reinos espirituais. Então nós temos que entender, quando nós falamos de reino, nós logo entendemos que existe o rei.
quando se fala de reinos, nós entendemos que existe também servos desse reino. Então, quando nós falamos de reino, está associado a governo. Então, eu pergunto para você, qual é o reino que você está a servir neste momento? É muito importante. Para nós analisarmos, nós temos que entender que existem dois reinos espirituais. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. Você e eu temos que nos posicionar para servir a um desses reinos. Não se tem neutralização, não se tem pessoa neutra perante a um reino ou perante a uma guerra espiritual. Não existe neutralização. Não existe você ficar em cima de um muro. Você tem que se posicionar, você tem que se decidir qual é o reino que você quer servir. Porque se você não serve ao reino de Deus, você está servindo ao reino das trevas. Então, logo em seguida, nós vamos analisar o que é reino. Nós vamos ver o que é reino, porque em outra passagem, o apóstolo Paulo, ele nos explica o que é reino dos céus. E logo em seguida, nós iremos ver. Então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. É o único reino. Nós temos que entender que esse reino não é físico. Nós temos que entender que esse reino não é daqui da terra. Esse reino que Mateus aqui escreve é um reino espiritual. É um reino eterno. É um reino que não se acaba. Ao contrário de um reino físico, que ele acaba, que ele termina. Então, nós temos que entender. E aqui tem um ponto importante, que ele começa dizendo, arrependei-vos. Assim como João Batista. João Batista, quando ele pregava o evangelho, ele pregava um evangelho de arrependimento. Assim como Jesus Cristo. Então, o que eu aprendo com essa mensagem aqui é que nós não podemos servir ao reino de Deus se nós não nos arrependermos. É preciso ter arrependimento para servir ao reino de Deus. É preciso arrependermos para entrar no reino de Deus. É isso que eu aprendo. É isso que eu entendo com esse versículo. Nós precisamos nos arrepender, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Então, nós temos que entender. Quando se fala de reino, fala de governo. E se você está no reino de Deus, está sendo governado pelo reino de Deus. Sim ou não? Então, deixa Deus ser o governo da tua vida. Deixa Ele te governar por completo. Alessandra, mas eu conheço pessoas que estão na igreja há muito tempo, 20 anos, 30 anos. Essas pessoas, elas escandalizam o reino de Deus. Então, porque elas ainda não têm o reino de Deus dentro delas. Elas ainda não conseguiram entender o que é o reino de Deus. Elas ainda não conseguiram atrair o reino de Deus dentro dela, o reino dos céus. É por isso que em outra passagem o Senhor vai nos ensinar, né? No livro de Mateus, a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O Senhor está nos ensinando a pedir o reino dele dentro de nós. E muitas das vezes as pessoas que se escandalizam, elas não pedem esse reino, elas não servem a esse reino de Deus. Elas não entenderam ainda que esse reino é espiritual. É um reino que não é terreno, é um reino que para poder você servir a este reino, como vai dizer no início desse versículo, tem que se arrepender. Não se serve ao reino de Deus se você não tiver arrependimento. Então, aqui também fala de servo. Se tem um reino, existe um rei e existem os servos. Quem são os servos? Somos eu e você, se você abrir mão
muitas coisas para servir a Deus, certo? Se você abriu mão, se você entendeu que servir a Deus não é servir a você. Tem muitas pessoas que elas não querem servir, elas querem ser servidas. Mas no reino de Deus não funciona assim. Se você resolveu, se posicionou a servir no reino de Deus, servir ao reino de Deus é servir primeiramente ao próximo. E é essas coisas que muitas pessoas não entendem. Elas não querem servir ao próximo. Elas querem ser servidas. Elas querem estar servindo no lugar de destaques. Elas não entendem que também servir a Deus é um lugar no secreto. É servir as pessoas que estão ao seu redor. Você não serve a Deus se você não servir ao seu próximo. Alessandra, quem é o meu próximo? Aquelas pessoas que estão ao seu redor. Em sua casa, seu próximo é seus familiares, seu esposo, seu marido, seus filhos. Lá fora são colegas de trabalho, tudo seu próximo, aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Então, esse é o próximo. É servir. Servir com alegria. Servir a Deus, não esqueça, é servir ao próximo. Então, se existe um reino dos céus, existe um rei que governa a nossa vida, e existe também os servos que servem a esse rei, que serve a esse reino, certo? Mas esse reino, você tem que entender que esse reino é eterno. Aqui está falando de reinos espirituais. O reino das trevas ou o reino de Deus. Tem muitas pessoas que elas estão aí escolhendo a servir o reino das trevas, porque elas não entenderam que para servir a Deus tem que renunciar à carne, renunciar a certas coisas. E não se pode servir a dois deuses assim. Não se pode servir a dois reinos. Você tem que renunciar, você tem que obedecer à palavra de Deus. E principalmente, como vai dizer no início desse versículo, arrependei-vos. Se arrepender. Então, não se serve, não vive, eu coloquei aqui, não se vive no reino de Deus sem arrependimento. Não se vive. E para você servir a um reino ou outro, não existe zona neutra. Você tem que se posicionar, você tem que escolher qual reino você quer servir. Então, em outro versículo também vai dizer que Deus, ele libertou dos reinos pessoas que estavam cativas, oprimidas, opressas, do reino das trevas. E ele transportou para o reino dessa luz, para o reino dele. Então, o reino de Deus é luz. O reino de Deus é salvação, libertação, remissão, redenção. Porque se estamos falando de reinados, de reinos, que existe dois, então, enquanto o reino das trevas oprime, sufoca, traz destruição, traz escravidão e prisão às pessoas, o reino de Deus traz libertação, cura, transformação, remissão, traz paz, traz alegria, traz justiça. Então, são dois reinos totalmente diferentes. Então, vou passar para você o que é reino, o que é o reino de Deus, para já finalizarmos nosso devocional. O apóstolo Paulo, lá, a carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 ao 18, ele vai explicar o que é reino de Deus, o que é o reino de Deus. Mas no início, antes dele explicar o que é o reino de Deus, ele vai explicar, ele vai esclarecer o que não é reino de Deus. Então ele começa a dizer que o reino de Deus, lá em Romanos 14, 17 e 18, ele começa a explicar que o reino de Deus não é nem carne, não é nem alimento, nem bebida. Não é comida e nem bebida. Então ele já começa a dizer isso. Então quer dizer que o reino de Deus
não é alimento físico, mas alimento espiritual. Aí, em seguida, ele vai dizer o que é o reino de Deus. Ele vai dizer que o reino de Deus é o que, Alessandra? Ele vai dizer que o reino de Deus é justiça. Ele vai dizer que o reino de Deus é paz. Ele vai dizer que o reino de Deus é alegria. Veja aqui. Pontos espirituais. O reino de Deus é justiça. São coisas que não são palpáveis, nem se vê, mas que são espirituais. Então, o reino de Deus é espiritual. É tudo espiritual. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, é isso que ele vai dizer. Então, para que você e eu entendamos o que é o reinos, temos que entender que existe um governo. Então, também é importante de sabermos a nossa identidade em relação ao reino. Qual é a nossa identidade dentro do reino de Deus? Você tem que entender que você é filho, você é filha de Deus. Você tem que entender qual é a sua identidade dentro desse reino. Na verdade, eles compararam, né, o reino de Deus, porque tem um versículo também, Mateus 6,33, vai dizer, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, temos que buscar o reino. O Senhor está sempre nos ensinando a buscar o reino. Buscar o reino na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino e buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Nós temos que buscar esse reino para sermos transformados. Por isso que muitas pessoas que você vê, você se escandaliza, porque elas ainda não buscaram o reino de Deus. Elas não têm o reino de Deus dentro delas. É um processo, né? É aos poucos. Então, muitas das vezes também, o Senhor tem uma passagem que ele vai dizer quando ele foi afrontado pelos fariseus. E aí o Senhor diz que o reino dele não é desta terra. O Senhor vai dizer, acredito que seja lá no livro de João, capítulo 18, versículo 33, a palavra do Senhor vai dizer, ele vai dizer, o meu reino não é desta terra, o meu reino não é deste mundo. Então aqui fala de um reino espiritual, que não é daqui, não é deste mundo. Foi quando Jesus estava sendo afrontado pelos fariseus ali na frente de Herodes. Então Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, porque se fosse desse mundo, os servos deles estavam ali para evitar ele ser entregue pelos judeus, nas mãos dos judeus. Porque naquele tempo eles comparavam o reino, né, de Deus, eles comparam o reino de Deus com o reino do mundo. É comparado, né? Eles comparam o reino de Deus com o reino do mundo. Com aparência humana. Eles querem comparar o reino de Deus com o reino do mundo. Uma aparência humana. É por isso que os judeus, eles não receberam Jesus. Porque eles queriam receber Jesus com aparência humana. De aparência. E o reino de Deus não é aparência humana. O reino de Deus é espiritual. Então, é diferente. E esse reino de Deus está dentro de você e dentro de mim. Quando nós se posicionamos, quando nós clamamos esse reino dentro da nossa vida. Então, o reino de Deus é isso. O reino de Deus não se compara ao reino humano. E nós iremos terminar esse devocional. Espero que você tenha gostado. Nós iremos fazer uma rápida oração por essa mensagem que nos foi dada nesta manhã de devocional. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Espero que essa palavra tenha te abençoado grandemente. Espero que você resolva se posicionar. Não quero estar, numa zona de conforto, nenhuma zona de neutralização. Você tem que aprender a servir e a
crê está dentro de um reino. Porque aqui essa terra ela é passageira. O que vai importar para nós, para nossa vida, é o reino eterno. É o reino futuro, eterno, um reino que é espiritual, mas que é real. Um reino da qual nós não vemos, não palpamos, não é palpável, não é tangível, mas é um reino eterno, é um reino de glória, é um reino de justiça, aleluia, de alegria e de paz. Então, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, eu trago, Senhor, diante da tua presença, cada mulher, cada homem que entrou neste canal. Senhor, meu Deus, visita grandemente as suas vidas. Eu também quero colocar diante da tua presença cada mulher, cada homem que está inscrito nesse canal, meu Pai. Visita grandemente com poder, visita grandemente, Senhor, com provisão. Eu não sei qual é a necessidade da vida dessa mulher, desse homem que está inscrito nesse canal, ou dessa mulher, deste homem também, que vai entrar neste devocional depois. Mas eu quero colocar, Senhor, cada presença no trono da tua graça, para que o Senhor venha visitar grandemente com o teu poder, meu Pai, com a tua provisão. Porque nós sabemos que o Senhor é o Jeová Jirê, é um Jeová que provê nas vidas daqueles que te servem, na vida daqueles que te temem. Pai amado, Pai querido, nós lemos a tua palavra, entendemos que existem reinos espirituais. Senhor, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós permitirmos que o Senhor governe as nossas vidas, Senhor, e nos ensina, Pai, a nos arrependermos para termos acesso a esse reino, ao reino eterno, para que nós possamos também te servir, para que nós venhamos ser teus servos, servos desse reino, meu Deus. Pai eterno, todo-poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelas maravilhas que o teu Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, eu quero colocar cada homem, cada mulher aqui que estão precisando, Senhor, de uma cura, de um milagre na área da sua saúde. Não importa qual lugar, Senhor, mas que o Senhor venha tocar e curar ali, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, o Jeová Rafa, o Deus que cura, e a última palavra é a do Senhor. A última palavra é a do Senhor, e o Senhor tem controle de todas as coisas, meu Deus. Eu coloco essa mulher em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de agradecer pela sua presença, compartilhe, não esqueça esse devocional. E se você também foi abençoado, deixa aí o teu like, deixa aí o teu joinha. Também não